Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando um pouco sobre alguns conceitos trabalhados nesse bimestre. A ideia principal é viver com sustentabilidade. O que é esse viver com sustentabilidade? Nós precisamos entender que quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando de uma forma sustentável de viver na sociedade, garantindo toda a possibilidade de salvar a natureza, de salvar a sua essência, harmonizar o homem e natureza. Aproveitar tudo aquilo que a natureza tem para nos oferecer sem agredi-la. Um dos meios que apresentou nesse nosso bimestre é a ideia da tecnologia agregado à nossa essência natural. Então, a grande pergunta é, tecnologia para quê? Aí nós vamos discutir algumas coisas, né? A tecnologia, quem é que vive sem ela? Na verdade, quando nós falamos de tecnologia, são todas as possibilidades da técnica aplicada à tecnologia. Então, a tecnologia é a forma pela qual nós trabalhamos com a técnica. E isso faz nos entender a possibilidade de usufruir desses conceitos tecnológicos, dos meios tecnológicos capazes de nos ajudar. Um dos meios aqui que nós temos na atualidade são os computadores, os games, né? Temos também hoje os celulares, notebooks, enfim, para que possa nos auxiliar nesse processo da evolução tecnológica auxiliando para a nossa vida. E tem alguns filósofos, então, que trabalham essas questões aqui. Aí a pergunta aflora muito mais a nossa reflexão, com a tecnologia, podemos mais? Essa pergunta nos ajuda a refletir a questão da qual nós estamos vivenciando hoje, né? Ela auxilia, sim, nós não podemos negar que a tecnologia ela não auxilia. Nós precisamos da tecnologia hoje para que a gente possa desenvolver o nosso aspecto humano. Nós também utilizamos da tecnologia para alavancar a ciência, e isso faz parte. Porém, a gente tem que ter um certo cuidado. O filósofo Francis Bacon, ele traz uma reflexão aí já no século XVII. Claro que nós já estamos passando por um processo tecnológico avançado, o iluminismo está presente aqui nessas teorias também, isso apresenta a ideia de uma iluminação das ideias, né? E o Francis Bacon nos traz essa reflexão, que a tecnologia, ela é importante sim, e que quem tem o conhecimento, quem tem o saber, tem o poder, e aquele que tem o poder tem o domínio. Por isso a gente precisa dessa ciência, precisa dessa tecnologia. Nós não podemos viver sem a tecnologia. Isso ele apresenta aqui que a gente não pode viver à mercê da natureza. Nós precisamos dominá-la, né? Nesse sentido de dominar aquilo que é próprio nosso. E esse próprio nosso que o Francis Bacon apresenta é justamente a ideia do domínio das tecnologias, o domínio da ciência, o domínio da natureza em si. O Bacon foi um dos grandes filósofos que trouxe à tona a ideia a ideia do desenvolvimento tecnológico e científico nesse período aqui, então, do iluminismo. Dois filósofos importantes aqui, que também se trabalham na sociologia, que é o Adorno e o Horkheimer. Esses dois filósofos vieram após o Francis Bacon, mas em um período aqui já considerado pós-moderno, né? E eles fazem uma reflexão bem interessante. Nós estamos falando do século XX. O Adorno apresenta que a busca de um domínio sobre a natureza resultou em um domínio exercido sobre as pessoas. O que isso significa? Que nós temos o domínio da natureza, temos o domínio da técnica, da ciência, como afirmava Francis Bacon, só que o grande problema desse domínio foi exacerbado. Nós evoluímos tanto que a tecnologia ela ficou
como algo, para nós, difícil até de controlar, porque a gente ficou dependente dela. Por outro lado, também, o Horkheimer vai falar desse progresso científico e tecnológico, que ele veio alimentar um pouco do desejo do ser humano, né? E esse desejo nos trouxe um desejo de querer mais. E esse querer mais nos torna pessoas dependentes da tecnologia e até mesmo passou-nos a escravizar, porque nós nos tornamos tão dependentes que às vezes a gente não consegue mais ter uma vida natural sem que essa tecnologia possa se fazer presente para nós. E aí os dois chegam até a conclusões muito parecidas, afirmando que a tecnologia veio tirar até o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de alimentação, porque a gente já coloca ela em primeiro lugar. Então, a gente precisa ter esse cuidado da ideia de que nós estamos dominando a tecnologia, mas pode ser que a tecnologia está nos escravizando. A gente precisa ficar atento sobre essas duas questões aqui. Qual que é a importância, então, das questões socioambientais para a nossa existência? Uma das questões socioambientais que a gente precisa ressaltar aqui é a questão do cuidado com o ar e o cuidado com a água, que é os elementos fundamentais e vitais para nós. Então, a questão da poluição do ar, é preciso que a gente tenha essa noção de que ela é um dos grandes vilões da nossa vida. Então, apresentei aqui uma imagem que nos mostra as grandes fábricas trazendo uma poluição enorme para o nosso sistema em que a gente vive, e um dos meios que nós precisamos trabalhar aqui é esse cuidado com a emissão dos gases poluentes. Outra questão das queimadas também, que atrapalha muito a questão do nosso ar, aí outros sistemas que vão sendo engolidos também pelas queimadas, né? A poluição sonora, a poluição por veículos, as grandes cidades hoje estão cheias de veículos e trazendo toda uma preocupação com esta relação do homem e natureza. E, por outro lado, nós temos a poluição da água, que é uma questão que já vem sendo trabalhada há muitos anos, pensando de que futuramente a gente pode ter um grande problema da falta de água. E nós já estamos começando a vivenciar isso com esses cortes de água que estão acontecendo frequentemente em todas as regiões aí do nosso estado. Qual que é o grande problema? É o cuidado que a gente deve ter com o uso excessivo e para onde nós vamos destinar essa água utilizada por nós mesmos, que é uma água suja, uma água de esgoto, né? E não foi pensado para as grandes cidades com antecedência o que é que nós vamos fazer com isso. E aí acontece o que essa imagem nos mostra, que é os grandes esgotos jogados de forma inadequada. Outra questão, a contaminação também por descartes de lixo mal localizado, né? As pessoas não jogam isso nos lugares corretos e acaba contaminando o nosso ambiente também. Outro sistema de contaminação seria esses acúmulos de lixo, os lixões que as grandes cidades não pensou como fazer, aonde jogar, e acabaram descartando esses lixos das grandes cidades, recolhe das residências, mas ao mesmo tempo joga em céu aberto, e que isso vai contaminando parte do nosso lençol freático, causando grandes problemas. O que a gente precisa perceber aqui é que ou você parte para uma independência total ou morte, que é o tema que nós trabalhamos também na aula passada. Essa interdependência nos remete a questões muito fortes. Nós estamos ligados constantemente à natureza e a natureza ligada ao ser humano. Nós fazemos parte dessa natureza. Por isso, é necessário que nós tenhamos um cuidado com a natureza para que a natureza possa estar a serviço do ser humano, no sentido de que o homem também deve estar a serviço da natureza. É uma integração total com a natureza.
Por isso, as tecnologias que nós dominamos, as tecnologias que nós nos damos conta dessa nossa atualidade, elas devem também estar a serviço do ser humano. Assim como falava Horkheimer, o Francis Bacon dizia que a gente precisa dominar, mas esse domínio da tecnologia, atrelado aos conceitos do Horkheimer, para que nós, então, do Adorno, para que nós, então, possamos perceber que a natureza, ela precisa ser cuidada para que a gente não se torne escravos da tecnologia. Um abraço para vocês. No final do vídeo, vocês vão responder o formulário para que vocês possam garantir também a sua presença. Um abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau!